O quê? Você não sabe ligações químicas? Vem comigo! Chuchu, aula de hoje, ligações químicas, beleza? Antes da gente falar das ligações químicas, preciso falar para você de uma teoria de Deus, que se chama a teoria do octeto. Chuchu, a teoria do octeto, ela vai servir para que os átomos alcancem a estabilidade. Prof, o que é estabilidade? Bebê, é quando os átomos eles possuem 8 elétrons na sua camada de valência. Prof, não sei o que é camada de valência. Preste atenção aí, chuchu. Camada de valência é a última camada da distribuição. Como assim, prof? Ainda não entendi. Olha só, coloquei aqui a distribuição do sódio. Como é que fica a distribuição dele? 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1. Ó, chuchu, primeira camada, segunda e terceira camada. Ou seja, camada de valência, a última camada. Show de bola? Ó, camada de valência é só um nome chique para a última camada. Show? Então, olhando para essa última camada aí, 3s1, quantos elétrons o sódio tem na última camada? 1. Mas segundo a regra do octeto, ele não precisa, ele não pode ter um elétron, na verdade. Se a gente quiser alcançar a estabilidade, ele precisa ter 8 elétrons. Beleza? E eu sei que quando eu falo isso sobre estabilidade, 8 elétrons, fica um pouco complicado. Então, dá uma olhada nesse esquema que eu coloquei. Coloquei uma pilha, show para a gente entender melhor. Olha só, quanto mais alto estiver um átomo, maior a quantidade de energia que ele tem. Show? E quanto mais abaixo aí dessa coluna, dessa pilha, tiver um átomo, menor a quantidade de energia. O que a gente quer? A gente quer que um átomo tenha pouca energia, beleza? Por quê, prof? Porque quanto menor a quantidade de energia, mais estável ele vai estar. Se ele tiver muito lá em cima, com muita energia, ele não vai estar estável, show? Ele está sempre ali, ó, não está em equilíbrio, beleza? Então dá uma olhada aí, ó. E esse átomo, ele tem tanta energia que ele não alcança a estabilidade. Agora dá uma olhadinha nesse de baixo. Tranquilo, de Deus, super estável. Beleza, chuchu? Então, ó, esse de cima, como tem muita energia, a gente fala que ele é um átomo instável. E o de baixo, como ele tem uma baixa quantidade de energia, a gente chama ele de estável. Prof, mas como é que um átomo ele alcança essa estabilidade? Chuchu, quando ele tem 8 elétrons na sua última camada, na sua camada de valência. E como é que a gente faz para eles alcançarem esses 8 elétrons? A gente faz ligações químicas. Então, a gente junta os átomos para que eles fiquem estáveis. Beleza, bebê? Então, qual é o intuito das ligações químicas, segundo a teoria do octeto? É fazer ligações, é juntar átomos para que eles alcancem 8 elétrons na sua última camada. Mas aí vem uma dúvida: será que são todos os átomos que ficam estáveis com 8 elétrons? Mais ou menos, bebê. Dá uma olhadinha aqui nessa exceção. Ó, aqui, por exemplo, a gente tem os gases nobres. Esses gases nobres aí, eles possuem já 8 elétrons na sua última camada, beleza? Para todos eles? É, todos eles com exceção do gás hélio. O hélio ele fica estável somente com 2 elétrons na sua última camada. Mas será que é só ele que fica estável só com 2? Não, não, chuchu. Olha só. A gente tem o hidrogênio, a gente tem o hélio, né? A gente tem o lítio e a gente tem berílio e, por último, o boro. Show de bola? Todos esses átomos aí, eles não precisam chegar a 8. Chegando a 2 elétrons, eles já ficam estáveis. Como é que eu vou lembrar disso? Calma, chuchu. Olha essa frasezinha aí, maneira. Hoje, Hélio lindamente bebeu bosta. Maneirona, né? Por quê? Porque através dessa frase a gente consegue já lembrar dos átomos que se estabilizam com 2 elétrons. Hoje, Hélio lindamente bebeu bosta. Show de bola? Belezinha? Tranquilidade, né, chuchu? Então, olha só. Nas ligações químicas, a gente tem a união de átomos, que podem ser iguais ou diferentes, beleza? Para que eles alcancem a estabilidade. Prof, como assim átomos iguais ou diferentes? Chu, eu posso ligar hidrogênio com oxigênio, carbono com oxigênio, sódio com cloro, são átomos diferentes. Ou eu também posso ligar hidrogênio com hidrogênio, cloro com cloro, oxigênio com oxigênio, beleza? Então, essas ligações podem ser entre átomos iguais ou diferentes. Para que eles se juntam mesmo, prof? Para alcançar a estabilidade. Show de bola? Durante essa ligação, os átomos podem perder, ganhar ou compartilhar elétrons. Show?
Tranquilidade? Sempre pensando que a gente tem que mexer como? Na última camada. Tranquilidade, gente? Camada de valência. Beleza, meu bebê? Então, quais são os 3 tipos de ligações químicas que a gente tem? As ligações iônicas são aquelas que acontecem a perda e o ganho de elétrons. As ligações covalentes, que acontecem o compartilhamento de elétrons. E as ligações metálicas, que fogem um pouco dessa regra aí de ganhar ou perder. Tá? As ligações metálicas, a gente vai ver numa aula, ela tem a formação do que a gente chama de nuvem de elétrons. Beleza, meu chuchu? Tranquilidade? Ó, eu espero de verdade que você tenha conseguido entender essa introdução às ligações químicas. Beleza? Não perca a próxima aula!